Deputado, o senhor já mencionou aqui duas coisas fundamentais. Primeiro, respeitar o federalismo brasileiro, a independência das polícias estaduais e aumentar a coordenação e não centralização como havia na proposta original. Segunda coisa, acabar com a progressão de pena para crime faccionados, crime hediondos. Então, muito bom. Terceiro ponto, que também causa revolta na população, é a audiência de custódia. Tem ladrão de celular que já foi preso 30, 40 vezes e é solto. O senhor está endereçando essa limitação também de audiência de custódia com crimes recorrentes? Bom, a audiência de custódia, ela é realmente uma tragédia como ela é aplicada hoje no Brasil. É aquela apresentação de quem cometeu o crime para uma primeira audiência ao juiz e, evidentemente, que isso enseja uma porta rotatória. O sujeito vai para a audiência de custódia e é prontamente liberado. Eu fiquei realmente revoltado de um crime recente em São Bento do Una, no interior de Pernambuco. Uma jovem de 26 anos, grávida, foi assassinada brutalmente a marteladas e na audiência de custódia ela foi liberada. Gerou uma revolta terrível e terminou a própria justiça revertendo a liberdade que tinha sido concedida ao criminoso e prendendo ele na sequência. Mas esse tipo de coisa revolta a população. Sim. Não é uma medida de ordem constitucional. A gente está avaliando, inclusive no texto, a possibilidade da reiteração delitiva. Porque quando você fala de reiteração de algo que você já tenha sido condenado, como o fluxo para levar alguém a uma condenação no Brasil é longuíssimo, é difícil você comprovar que aquele cidadão já tem um crime, inscrito, e que ele já pagou por um crime. Mas a reiteração delitiva é uma coisa muito frequente e aí é que você tem que atacar. Aquele episódio lamentável, aquele fato terrível também de um crime que repercutiu nacionalmente, de um ciclista que estava no Parque do Povo aqui em São Paulo e pedalando, parou para usar o celular, foi assaltado, o cara levou o celular dele e ainda deu um tiro nele, o matou. Uma coisa jovem ainda, uma pessoa em pleno vigor de vida, assassinado por um celular. Pois bem, o criminoso já tinha sido preso várias vezes. Se a gente tiver o princípio da reiteração delitiva, numa segunda reiteração de um delito, por menor que seja, na audiência de custódia tem que se ter uma posição mais dura por parte da Justiça. E essa alteração está sendo endereçada, inclusive, por um projeto de lei ordinário que não precisa de texto constitucional, que está sendo liderado pelo senador Sérgio Moro no Senado. Então, eu acho que é uma agenda importante, necessariamente não depende de texto constitucional, mas eu concordo plenamente com a sua posição de que precisa rever essa questão das audiências de custódia como são feitas no Brasil, que, ao meu ver, só facilita a vida do criminoso em detrimento do interesse da população brasileira. Deputado, o senhor disse que estudou várias referências internacionais para mergulhar na nossa PEC da segurança. A Itália tem uma lei antimáfia muito boa e uma das coisas fundamentais dessa lei antimáfia é a criação de um departamento, um órgão independente de investigação especificamente endereçado ao crime organizado. Essa proposta chegou a ser ventilada, mas teve muita resistência da Polícia Federal. O senhor pretende criar algum departamento antimáfia nessa área da investigação? Porque isso me parece fundamental para crimes de faccionados. Bom, Dávila, eu concordo com você com a avaliação crítica de que esse assunto merece endereçamento e merece um tratamento duro e firme. A própria legislação de antifacção, que foi muito bem relatada pelo ex-secretário e atual deputado Derrite, meu colega, foi melhorado substancialmente o texto na sua proposta legislativa e que se encontra aí em fase final do Senado, é algo muito na direção correta, muito positivo e na direção correta. A proposta de uma agência antimáfia foi nos levada pelo procurador Gaquia. Lincoln Gaquia. Lincoln Gaquia,
que é um personagem, eu diria, respeitável demais e um dedicado servidor público em defesa da segurança e da justiça. Ocorre o seguinte, se eu introduzisse uma discussão como essa, eu ia ficar na discussão das corporações e das instituições, que foi justamente o propósito que eu quis, eu diria, fugir. Como o Brasil, diferentemente de outros países, tem uma tradição de quando você centraliza a discussão institucional e corporativa dos órgãos, você esquece a ponta, eu preferi fazer com que o nosso encaminhamento se desse na coerência do interesse da entrega. Ou seja, mais importante do que ter uma agência antimáfia e a posição do diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei, é no sentido de reforçar o papel da Polícia Federal no combate a essas facções e essas máfias, evidentemente que eu preferi não criar uma novidade que pudesse atrapalhar o esforço que está sendo feito. Para mim, não, eu repetiria até a frase do Deng Xiaoping, não importa a cor do gato, importa que ele casse e como o rato. Nesse caso, o que importa é que a gente possa atacar as facções, as máfias, fortalecendo a Polícia Federal, os Ministérios Públicos federais e estaduais, para que a gente possa ter efetividade no combate ao crime organizado de alta escala, que está tomando, infelizmente, proporções absurdas na realidade econômica e social do país.